Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Graça e paz, amados. Sejam todos aí muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso culto online, todas as quartas-feiras, nesse tempo de pandemia, estamos aqui online às 20 horas, adorando ao Senhor e também batendo um papo sobre alguns assuntos relevantes. Nessas últimas semanas estamos falando sobre Bíblia e homoafetividade, então fica conosco aí até o final, porque eu sei que vai ser muito esclarecedor. Se você tiver dúvidas, posta aí as suas dúvidas e a gente vai, dentro da medida do possível, respondendo, ou quem sabe até elas podem se tornar motivo para uma outra administração. Vê aí. Eu diminui, né? Tá sem som para todo mundo? Se tiver, ninguém me responde. A do Thiago entrou aqui agora, então tem que esperar um pouquinho. Tá travando aí. Não, o pastor falou que tá tudo bem. Tá normal? Ei, Thiago. Que susto, Thiago. Sai e entra de novo aí na live. Pegadinha não dá, Thiago. Sai e entra aí que aí resolve. Às vezes é algum probleminha que dá. Que susto. Agora foi. Vocês não podem me dar esses sustos assim na live, não, que eu já fico pensando mil coisas, o que tem que fazer para resolver essa situação. Depois tem que divulgar para todo mundo o link tudo de novo. Eu vou convidar aqui o pastor Andy, que ele vai oficialmente dar início ao nosso culto. Enquanto isso, eu vou pedir também para que você compartilhe esse vídeo. É muito importante o seu compartilhamento para que mais vidas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas. Essa é a única ferramenta que nós temos nesse momento, é o seu compartilhamento. Então, compartilhe aí. Graça e paz, filho. Seja bem-vindo. Graça e paz, apóstolo, pastor Edu, a todos que estão assistindo online agora. Esse bate-papo com uma oração e que o Senhor, Ele fale conosco através da ministração que vai ser realizada hoje, amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, obrigado por esta noite, obrigado por este bate-papo que nós vamos ter a respeito desse assunto tão preciso que muitas pessoas necessitam saber mais a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito da Bíblia e a homoafetividade, que nós não somos condenados pelo Senhor, nós não somos a aberração para o Senhor, e que o Senhor venha esclarecer ainda mais nesta noite, com muitas pessoas que ainda precisam saber dessa verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então, liberta, Senhor, de toda mentira, de todo engano, de todo embaraço, de tudo aquilo que vem para tentar nos separar do teu amor. Em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito tome a frente deste bate-papo desta noite e que o Senhor venha ministrar sobre cada coração que está aqui conosco online ou que vai assistir mais tarde. Em nome de Jesus, pedimos que teu Espírito, que os teus anjos estejam acampados junto conosco nesta noite para que possamos aproveitar do melhor que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos no teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais. Deus abençoe, filho. Glória a Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que chegou depois que já tinha começado essa transmissão. Vou pedir para que você compartilhe aí com pelo menos 5 amigos. Pode ser? Clica nessa flechinha que tem aí embaixo, envia para pelo menos 5 pessoas para que a gente possa alcançar e abençoar mais vidas nesse dia. Amém? Então clica aí, compartilha e eu tenho certeza que o Senhor vai através da sua vida poder abençoar outras vidas. Nós vamos adorar ao Senhor. Só Ele é digno. Mais do que nunca, nós precisamos nos apegar a Ele, nos entregar a Ele.
Chamam de Deus e de Senhor, chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Você pode dizer isso aí com as suas próprias palavras, né, Senhor? Tu és tão lindo. Eu não tenho palavras que possam expressar o quanto tu és lindo, o quanto tu és maravilhoso. Eu não tenho palavras, Senhor. Oh, te amamos. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Vamos dizer isso a Ele. Te chamam, te chamam. Te chamam de Deus e de Senhor. Muitos nomes nós podemos dar a Ele, mas que você possa usar hoje, chamá-lo de amor. Não, mais uma vez, diga isso a Ele. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Senhor, eu me atrevo a te chamar de meu amor, Pai. Eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo tanto, Senhor. Mudastes a minha vida. Trouxestes alegria onde havia tristeza. Recolheste, Senhor, as minhas lágrimas, Pai. Tu és aquele que me consola todos os dias. Mandaste o teu Espírito Santo, Senhor, para me consolar, Pai. Muito, muito obrigado, Pai. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Yeshua. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo, Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo, Yeshua, Yeshua,
Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está, comentar um glória a Deus, comenta um glória a Deus aí, porque esse Deus é lindo, esse Deus é digno. Glória a Deus. De todo louvor, digno de toda a nossa entrega, digno de todo o nosso amor. Eu quero dar as boas-vindas para você que chegou depois que essa transmissão já tinha começado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre Bíblia e homoafetividade. A gente já vem aí, hoje já é a 4ª semana que nós estamos falando sobre esse tema. Depois você pode entrar no IGTV, você vai ver lá todas as outras transmissões, né, os outros temas que nós já falamos. A gente falou sobre Deus não fazer acepção de pessoas, mostramos isso na palavra, e só esse primeiro tema já seria o suficiente para não precisar esclarecer mais nada. Mas como usam a Bíblia de maneira errônea para nos acusar, para nos apontar, então a gente está aqui para estudar e entender esses textos. Já falamos também sobre o pecado de Sodoma, que as pessoas dizem que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade, que aquela cidade supostamente seria uma cidade depravadamente gay, né? E a gente aprendeu na palavra qual o verdadeiro pecado de Sodoma. Não vou falar para você aqui, para você entrar depois no IGTV e assistir, porque é muita informação para você poder receber tudo. E também a gente... Na semana passada falamos sobre os textos de Levíticos 18 e Levíticos 20, né, 18, 22 e Levíticos 20 e 23, onde falam para não se deitar com um homem, porque isso é abominação, né, que um homem não deve se deitar com outro homem. A gente esclareceu, entendeu o que esses textos queriam dizer, para quem esses textos estavam falando, por que esses textos não podem ser usados para nos condenar. Então isso aí foi um pouquinho dos temas, já para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, possa depois voltar e aprender sobre isso. Eu quero falar, eu acabei não falando sobre isso na primeira vez, nas outras ministrações, mas eu gosto de falar sobre isso, de frisar isso, tá? Que a gente não está aqui falando sobre isso para que você saia daqui debatendo Bíblia com ninguém, tá? A Bíblia, ela não foi criada para isso. As pessoas, para dizer, olha, não é isso, e ficar aquela briga, como muitas vezes a gente vê. Não é para isso. O intuito desse estudo não é isso. O intuito desse bate-papo, de falar sobre tudo isso aqui, é para que você, que de alguma maneira tem se sentido acusado por esse julgamento que colocaram sobre você, de que um homoafetivo não pode agradar a Deus, não pode servir a Deus, não vai ser salvo, para que você possa ser livre e viver a sua vida com Deus em paz e desfrutar do amor de Deus, desse Deus lindo que a gente estava cantando aqui. Então esse é o intuito desse texto, o intuito principal desse estudo, para que você possa ser livre pela palavra de Deus, amém? E aqui o Marcos falando, manda a paz para Fortaleza, glória a Deus, que bom ter gente de longe, de outros estados aqui nos acompanhando. Tem mais alguém de fora de São Paulo aqui? Já deixa aí seu comentário para a gente te conhecer. Eu sempre ressalto o quanto é valioso para nós, nesse tempo de pandemia, a gente ter a tecnologia a nosso favor e poder abençoar muito além do que o culto presencialmente poderia, né? Porque a gente vai alcançando outras pessoas, isso aqui fica salvo para que outras pessoas assistam, sabe lá Deus daqui a quanto tempo sejam alcançados. Então é uma ferramenta tremenda. Ó, aqui o Renato falando que é de Valinhos, né? Interior de São Paulo,
que bom poder estar com vocês, poder abençoar vocês, poder de alguma forma ser canal de bênção para a vida de vocês, nesse tempo ainda mais que a gente está 100% online, né, devido a tudo que tem acontecido, ao aumento dos números, mesmo que por algum motivo, em algum momento aí, liberem o retorno das igrejas, mas a gente ainda não enxergue uma diminuição considerável nos números, ainda assim vamos continuar online. A gente fez isso no ano passado, passamos 6 meses sem nenhum culto presencial. Muitas pessoas me cobravam, porque tem que ter culto, porque tem que ter culto, tem que acontecer, e tal. Mas a segurança de todo mundo, a segurança de cada vida é mais importante do que isso. Existem impactos financeiros na vida da igreja, o fato de não ter cultos presenciais, mas nada disso se compara a ter as vidas seguras, a ter todo mundo protegidos. Glória a Deus, a gente atravessou um ano de pandemia sem um caso de coronavírus dentro da igreja, no meio da igreja. Isso é um milagre, é um livramento, é uma bênção de Deus. E eu tenho certeza que o nosso formato, isso pôde, de alguma forma, manter cada um de nós protegidos. E isso a gente vai investir e vai insistir nisso. Tá? Então, por isso a gente está aí totalmente online. Tem o João dizendo ali que é do Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Glória a Deus. Tem a Miriam de Guianazes. Que bênção, que bênção, que bênção. Se você não compartilhou esse vídeo ainda, compartilha, querido, porque é a nossa ferramenta, né? Antigamente a igreja entregava folheto na rua, né? Hoje a gente compartilha. Olha como ficou bem mais simples, né? Quem é das antigas aí que já saiu para evangelizar com folheto na mão, eu sei muito bem como é isso. Lá, Minas. Né? Olha aqui, gente de Minas, que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, através do seu compartilhamento, você pode abençoar e transformar vidas. Então, clica nessa flechinha que está embaixo, envia para pelo menos 5 amigos. Tá? E hoje a gente vai falar sobre um texto muito importante que está em Romanos capítulo 1. Porque até agora a gente falou só sobre o Antigo Testamento, né? E dentro da perspectiva de que hoje nós não estamos mais no tempo da lei, a gente vive na graça, então vai facilitando um pouco compreender os textos do Antigo Testamento. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, quando a gente chega ali no tempo da graça, encontra no Novo Testamento sendo falado sobre isso, sendo de alguma maneira sendo citada a homoafetividade, no caso a homossexualidade aqui, isso dá um sinal de alerta de que a gente precisa realmente compreender. Eu tenho sempre ressaltado que nós estamos aqui para entender a palavra de Deus. Tá? A Bíblia que nós usamos aqui é a Bíblia que qualquer cristão de qualquer igreja convencional vai utilizar. Eu sempre faço até paralelos com outras versões, mas não existe nada que foi incluído, nem nada que foi retirado. O que a gente está fazendo aqui é estudar, e a palavra, Jesus ele já tinha dito aos discípulos certa vez que eles erravam por não conhecer as Escrituras. E muitas vezes nós não conhecemos, a gente repete o que alguém falou. Então, alguém disse que a homossexualidade é pecado e pontuou alguns textos e a gente saiu repetindo, sem conhecer as Escrituras. Essa é uma oportunidade da gente poder conhecer a palavra. E esse texto está lá em Romanos capítulo 1. E ele é assim, o texto mais importante a respeito desse tema. Para mim, o mais forte, porque eu me lembro que muitas vezes eu olhava para Romanos capítulo 1 e não conseguia me enxergar dentro desse texto, embora ele supostamente estivesse mostrando uma condenação aos gays. Então, ele foi, para mim, durante muito tempo, uma grande incógnita, uma grande dificuldade de compreendê-lo, de entendê-lo, e ele traz também um diferencial com relação aos outros textos que a gente leu até aqui, porque aí aparece a primeira citação sobre mulheres,
Então, é importante a gente entender esse texto, entender o que ele quer dizer, é importante a gente entender o que o Senhor quer falar, o que o Senhor está dizendo para nós através desses textos. Então, o pastor Edu colocou aí na tela. Eu não vou colocar o 27 aqui, não cabe. Não cabe, né? Muito grande. Infelizmente, alguns versículos não dá para colocar inteiro, porque o comentário aqui tem uma quantidade de caracteres, né? Eu até desmembrei alguns versículos, mas alguns deles são maiores, mas eu vou ler aqui. Romanos 1, 26 e 27 diz assim, olha, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, parece que está aí tudo muito claro, muito óbvio nesse texto. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele não deixa nada em oculto. E o próprio texto de Romanos 1 vai nos dando muita informação para a gente entender o que Paulo estava dizendo, o que esse texto queria dizer. Porque o que acontece hoje é que a igreja convencional pega esses dois versículos, Romanos 1, 26 e 27, e fala, olha, ser gay é pecado, porque olha o que está aqui nesses dois versículos. Mas é como você, hoje, na era da tecnologia, eu pegar um print de uma conversa com uma pessoa e pegar só uma parte desse print e jogar ali. Falar, olha, a pessoa disse tal coisa, olha aqui o print. É uma informação que está fora do contexto dela e que eu posso facilmente conduzir da maneira que eu quiser. E é isso que acontece com esse texto. A gente não pode pegar esses dois versículos e querer interpretá-los sozinho, isoladamente. A gente precisa compreender o contexto, todo o capítulo. Né? Porque a nossa Bíblia, ela foi dividida em capítulos. Né? A Bíblia tem o capítulo, o versículo, mas quando foi escrito, não tinha capítulo nem versículo. Era uma única carta do começo ao fim. Então eu não posso pegar um parágrafo sem entender todo o restante. E o texto, ele já meio que nos leva a fazer isso, né? Eu vou ler de novo aqui o verso 26 e 27 aí para você que chegou depois, diz assim, olha, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então o texto, ele, se a gente pegar só esses dois versículos, parece uma coisa meio autoexplicativo. Né? Olha, tá aparentemente muito, muito pontuado isso, e algo condenável diante de Deus. Porém, o versículo 26, que ele está até aí na tela para você, ele começa dizendo, por causa disso. Então, o próprio verso 26 nos leva a querer, a precisar entender o restante. Ele fala, por causa disso. Disso o quê? Então, ele está apontando essas duas situações aqui de homens se envolvendo com homens, mulheres se envolvendo com mulheres, por causa de algo. Né? Na versão Almeida século 21, ele começa esse versículo dizendo, por isso, então quer dizer, vem algo antes. Na linguagem de hoje, ele fala, por causa das coisas que estas pessoas fazem. Então, quem são essas pessoas de quem ele está falando? Na Nova Bíblia Viva fala, essa é a razão pela qual Deus os entregou a paixões pecaminosas. Essa é a razão. Que razão? Então, em todas as versões a gente vai encontrar esse verso 26, começando com essa indicação de que eu preciso voltar, né? Como se eu estou acompanhando uma série e perdi um episódio, chego num próximo que eu preciso voltar no que tem antes para poder entender o que está acontecendo. E é a mesma coisa aqui. Né? Por isso, por causa disso, por essa razão, estas pessoas, quem são essas pessoas? Qual é essa razão? Então a gente precisa voltar no capítulo
e desmembrar e entender Romanos 1. Por isso eu quero voltar com você na primeira informação que a gente teria lá no início, né? Se a gente fosse subir Romanos capítulo 1, no primeiro versículo, né? Eu fiz isso falando sobre o texto de Levíticos, e a gente tem que sempre fazer essa pergunta, né? Para quem foi escrito o livro de Romanos? Que é uma carta que Paulo endereçou para os romanos, para os cristãos que estavam em Roma e que viviam ali no meio de uma capital extremamente idólatra, com diversas práticas contrárias à palavra de Deus. Então Paulo escreve para esses cristãos para animá-los, para fortalecê-los, mas também para abrir os olhos deles sobre coisas erradas que haviam ali naquela sociedade e que eles, como cristãos, não poderiam compactuar com aquilo. Eu até separei algumas coisas aqui que existiam rituais de prostituição, e a gente vai entender isso aí ao longo dessa palavra, né? Rituais de prostituição cultual em templos pagãos, né? Templos para outros deuses. Templos para outros deuses, e aí existiam, por exemplo, rituais de fertilidade que eram dedicados à deusa Cibele, rituais a um deus chamado Baco, né, que é de onde veio a expressão bacanais, onde inicialmente só mulheres que se reuniam ali naqueles cultos, né? E aí a gente começa até a entender por que então Paulo fala sobre as mulheres aqui nesse texto, porque até então a Bíblia não tinha nenhuma indicação sobre relação entre duas mulheres. E aí a gente vai desmembrando isso e vai entendendo até o que levou Paulo a escrever isso. Porque aí a gente passa, vamos imaginar a ótica de Paulo, né? Sobre Paulo, um cristão daquela época enxergando homens heterossexuais que se envolviam com outros homens em rituais de fertilidade, em rituais de adoração a outros deuses. Mulheres heterossexuais que se envolviam com outras mulheres em rituais onde existia sexo até com animais. Paulo vê aquilo e é claro, isso é pecado. Está errado. Inclusive hoje. Ainda hoje. Deus nos ensina a servir somente a Ele, a adorar somente a Ele. Aquilo que Paulo estava enxergando estava totalmente fora do que era o padrão de Deus, do que era o esperado de Deus para aqueles que quisessem servir a Ele. O que Paulo enxergava ali é a prática que a gente chama de hedonismo, que era a busca pelo prazer. Era viver essa coisa dessa forma totalmente libertina, de acordo com a sua própria vontade. E aí Paulo enxerga aquilo, e aí então ele começa a escrever sobre isso. E essa é uma realidade, como o pastor Edu até citou ali, que não é só daqueles tempos, que é hoje ainda. A gente vê, já ouviu histórias de homens que se dizem heterossexuais e que se envolveram com outros homens só pelo prazer. Sei lá, estava bêbado, ou o que foi que aconteceu, e se envolveu. Relações sexuais sem qualquer tipo de vínculo afetivo, né? O sexo pelo sexo. É o test drive, eu tenho que pegar, eu tenho que ficar, eu tenho que experimentar tudo. São princípios que a gente já estava vendo acontecendo lá atrás e que hoje ainda acontece, e que sejam eles, deixa eu abrir esse parênteses e deixar isso aqui muito claro, sejam eles entre pessoas do mesmo sexo ou sejam eles entre pessoas heterossexuais, é pecado. Porque existe uma tendência de pensar que no mundo heterossexual, esse tipo de envolvimento é normal. E aí entre gays é uma promiscuidade, é isso. Não, é errado, seja qual for a orientação sexual. Mas, voltando aí para o texto, para a gente não sair, porque senão a gente vai bem longe aqui. O problema, como eu estava dizendo, era pegar aqueles dois versículos, Romanos 1, 26 e 27, e usarem eles
fora do seu contexto. E a gente não pode fazer isso, a gente precisa voltar no texto e entender. Lembra que ele dizia, por isso Deus os entregou, por causa disso, por essa razão. A gente precisa voltar um pouquinho no texto para entender essa razão, esse motivo. Se você tiver qualquer dúvida aí ao longo do que a gente estiver falando aqui, fica à vontade para deixar o seu comentário aí, tá? A gente está aqui realmente para esclarecer e esse é um tema que precisa de muito cuidado, muita atenção para ser esclarecido. E eu quero ler com você Romanos 1,18, que o pastor Edu já pôs aí na tela, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então ele está falando sobre uma ira de Deus que veio sobre os homens, né? Deus se irou com as atitudes dos homens e a respeito de qual atitude? O texto está aí na tela para você poder acompanhar. A respeito da impiedade. O que é a impiedade? É o desprezo pelos princípios bíblicos. O texto ele deixa bem claro aqui, no final do versículo, ele fala: e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Paulo estava falando para quem? Ele estava falando para pessoas que conheciam a verdade de Deus, os princípios de Deus, mas ainda assim estavam abrindo mão desses princípios para viver de acordo com aquilo que eles quisessem. Continua aqui comigo no verso 19. O texto diz assim, olha, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Paulo aqui deixa claro que essas pessoas a quem ele está se referindo, elas tinham um conhecimento de Deus, algum conhecimento de Deus, mas estavam ignorando o que elas conheciam, o que elas sabiam sobre Deus. A gente vai entendendo isso à medida dos versículos. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, Paulo está dizendo, olha, ainda que seja através da criação de Deus, né, de olhar para o mundo que Deus criou, aquelas pessoas tinham algum conhecimento de Deus. Ele diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí vem comigo no verso 21. Não consigo copiar, tá? É muito grande. Tá. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, essas pessoas para quem Paulo estava se referindo, elas conheciam sobre Deus, sobre quem era Deus, sobre o poder de Deus, sobre o Deus que criou todas as coisas, mas ainda assim elas preferiam adorar a outros deuses. O texto vai dizendo aqui que aí então eles mudaram a glória de Deus à imagem de homens e até de animais, né? E começam a criar os seus próprios deuses e começam a adorá-los da maneira que eles quisessem. Aí no verso 24 diz assim, olha, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Então ele está falando como assim? Aquelas pessoas conheciam a Deus, tinham conhecimento sobre Deus, mas estavam ignorando esse conhecimento e decidiram criar e adorar os seus próprios deuses. Fossem eles em forma de homens, fossem eles em forma de animais. Eles começam a adorar e começam a se entregar a todo tipo de rituais em adoração a esses deuses. E aí o texto até fala aqui que Deus entregou, né, como se fosse uma permissão de Deus. Deus deixou então que eles vão lá e façam toda essa loucura que eles estavam fazendo, né, se prostituindo da maneira como eles estavam. Só que aí aqui já aparece para a gente uma informação sobre essas pessoas que já salta os olhos aqui. Ele fala, olha, que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem
o seu corpo entre si. E essa expressão, para desonrar o seu corpo, já nos chama a atenção dentro do entendimento desse texto de para quem Paulo estava falando. Porque aí eu pergunto para você, qual desonra existe num relacionamento entre dois homens ou duas mulheres que decidiram viver juntos, construir uma vida juntos, que estão numa aliança de amor, de fidelidade entre os dois? Que desonra vai existir na relação sexual entre esses dois homens ou entre essas duas mulheres? Porque Paulo estava dizendo que o que eles estavam fazendo estava desonrando a eles, né? Desonrando seus próprios corpos. Então, aqui a gente já começa a pensar que Paulo realmente ele não estava falando para homens ou mulheres LGBTs, né? Essa expressão nem existia, mas homossexuais, pessoas que tivessem atração por pessoas do mesmo sexo. Paulo não estava falando para essas pessoas, né? Porque afinal o que aquelas pessoas estavam fazendo estava desonrando o seu próprio corpo. A gente vai entender ao longo do texto. Versículo 25 diz assim, olha, Romanos 1, 25, tá? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, novamente, Paulo volta a citar a questão da idolatria que existia em Roma. Ele fala, olha, porque a verdade de Deus eles transformaram em mentira e começaram a adorar e a servir a uma criatura, né, a homens, a criatura de Deus, ao invés de adorar ao próprio Deus. Aí a gente chega ao verso 26, que foi o que a gente leu lá no início, eu vou ler de novo. Agora, dentro desse entendimento, entendendo cada momento desse texto. Verso 26 diz assim, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E aí, quando a gente começa a entender lá, desde o versículo 18, como a gente veio, né? Desde o primeiro, né? Que a gente entendeu para quem era que tinha sido escrito Romanos, e aí então, a partir do 18 que a gente vai lendo e compreendendo cada versículo, a gente chega aqui, o verso 26, que usam para nos condenar. Na verdade, quando você começa a estudar esse texto, ele serve para te fazer entender que esse texto não está falando sobre homossexuais, não está falando sobre homossexualidade. Ele fala aqui uma expressão no verso 26, isso você pode ler em qualquer Bíblia, tá? No verso 26 ele fala que as mulheres deixaram o modo natural das suas relações por outro contrário à natureza. No verso 27 fala que o homem deixou o contato natural da mulher. Então essa expressão natural, que está presente no verso 26 e no verso 27, se referindo às mulheres, se referindo aos homens, já levanta para a gente aqui uma outra questão para nos fazer realmente entender que Paulo não estava falando para homens e mulheres homossexuais, porque ele fala que eles abandonaram aquilo que era natural a eles e fizeram aquilo que era o contrário, aquilo que era o oposto. E aí eu pergunto para você, o que é natural para um homem gay? Ele se envolver com uma mulher ou ele se envolver com um homem? Vai ter alguns até que a gente perguntava, Deus me livre de envolver com uma mulher. E para uma mulher lésbica, o que é natural? O que vai estimular o corpo dela? Se envolver com um homem ou se envolver com uma mulher? Entende que essa expressão aqui é natural, o modo natural, o contato natural, nos faz entender, o pastor Endinger, nos faz entender que Paulo não estava falando para pessoas que o seu natural
é se atrair por alguém do mesmo sexo. Porque lembra que ele falou que os homens deixaram o contato natural. Que as mulheres deixaram aquilo que era natural e foram fazer coisas que eram contrário da sua natureza. Contrário da natureza de uma... o contrário da natureza de uma mulher heterossexual é realmente se envolver com uma mulher, com outra mulher, né? Assim como se a gente fosse, assim como a gente fala aqui do homem, né, se envolver com um outro homem, uma outra mulher, e eu fiz a brincadeira aqui, se você falar para um homem heterossexual sobre ele se envolver com outro homem, ele também vai tomar esse mesmo impacto, porque não é natural para ele. O natural para ele é se envolver com uma mulher. Então entende que Paulo estava dizendo aqui, olha, você está deixando de lado o que é natural e se envolvendo com algo que é contrário à sua natureza, o contrário à minha natureza. A sua natureza, enquanto uma pessoa homossexual, é se envolver com alguém. O que é natural é se envolver com alguém do mesmo sexo. Então, aqui a gente volta no que eu estava dizendo lá em cima, que isso é a história que nos mostra, de que haviam rituais dedicados a outros deuses, onde práticas sexuais das mais diversas aconteciam ali, e homens se envolviam com outros homens e mulheres com outras mulheres. Só que esses homens, eles eram heterossexuais e se envolviam com outros homens para receber a fertilidade, a bênção daquela determinada entidade. Aquelas mulheres, elas eram heterossexuais e ainda assim se envolviam nesses rituais com outras mulheres. Era a isso que Paulo estava se referindo, e sobre isso a Bíblia é categórica em dizer, realmente é pecado. Não é isso, não é essa vida que Deus tem para mim e para você. Entende como a gente ir compreendendo o texto, né, e interpretando o texto. E aí quem for bissexual está fora aí desse, né, que aí ele vai se encaixar em qualquer um dos dois lados, né? Mas percebe como a gente estudando, porque aqui que a gente está fazendo, lógico que tem informação histórica também, mas é uma interpretação de texto, né? A gente encontrou uma expressão que nos fez entender que a gente não pode ler só 2 versículos isolados, precisamos entender o contexto, e aí esse entendimento a respeito do contexto nos leva a compreender para quem Paulo estava escrevendo. Isso não era para mim, isso não era para você, enquanto pessoas homossexuais. Isso era para aquela sociedade, para pessoas daquele tempo que estavam se envolvendo com aquilo que era oposto à sua natureza. O que Paulo está dizendo aqui nada tem a ver com uma relação homoafetiva. Com 2 pessoas do mesmo sexo se amarem, se envolverem, terem uma relação, viverem um para o outro, construírem uma vida juntos. Não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. Aliás, a gente não vai encontrar nenhum tipo de proibição bíblica sobre relações homoafetivas. A gente não vai encontrar. A Bíblia não vai dizer que um homem não pode se casar com outro homem, que uma mulher não pode se casar com outra mulher. Aí, né, você pode até me perguntar, apóstolo, mas então se a Bíblia não fala, não está errado? Não, tem tanta coisa que a Bíblia não fala e que a gente entendeu e que é bênção na vida da igreja. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre mulheres liderarem igrejas, terem pastoras, bispas, apóstolas. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas a gente vai olhar uma porção de mulheres aí usadas por Deus, eu vou falar que elas estão erradas? Porque não está escrito na Bíblia. A gente tem que entender o tempo em que a Bíblia foi escrita e quanta coisa aconteceu de lá para cá. É lógico que, à luz de uma revelação da palavra de Deus, a gente vai conseguir trazê-la para o nosso tempo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas a gente não pode desprezar a compreensão de que ela foi escrita há quanto tempo atrás?
Quanta coisa mudou de lá para cá? Quanto do contexto onde aquele autor estava inserido influenciou naquilo? E hoje a gente precisa compreender a história, compreender o motivo daquilo ser escrito para trazer para os nossos dias, para que a gente possa estar alinhado com a palavra de Deus. Se tiver mais alguma dúvida aí, né, o William falou da dele, se tiver mais alguma dúvida, coloca aí pra gente que é importante. Eu disse aqui, tanto que ela... Tem uma pergunta ali, ó. Ah, mas não dá pra eu abrir. Ah, não, era o rapaz falando de onde ele é. Se tiver dúvidas, vai deixando aí. Eu espero que você possa estar entendendo sobre isso, porque o que Paulo estava falando ali, né, a situação que ele estava apontando ali, é totalmente, radicalmente diferente de uma relação homoafetiva, de uma relação de amor entre duas pessoas, né? Sejam elas homossexuais ou heterossexuais. E quando eu falo relação, não estou falando somente sobre o sexo, mas sobre duas pessoas que têm uma aliança e que decidem caminhar juntas. Porque essa coisa de ficar com um com o outro é errado, seja homossexual como seja heterossexual. O que Deus quer, o que Deus espera, e a gente está aqui para profetizar sobre a sua vida, que Deus tem alguém preparado para você, para que você construa uma vida, para que você seja feliz e realizado também emocionalmente, sentimentalmente, mas isso debaixo de uma aliança. Tem pessoas que conhecem e já vão para os finalmente. E ali perde a oportunidade de construir uma relação verdadeira. Porque, especialmente nós homens, tá? Eu não posso falar sobre o universo das mulheres porque eu não conheço. Mas o homem, ele fala o que ele quiser para conseguir ter uma relação sexual. Se ele tiver... né? Naquele momento ele vai te prometer casamento, vai te prometer fidelidade, só que o que ele queria era só ir para os finalmente. Então, precisa construir uma relação. Precisa pensar no todo antes de ir para algo que é uma parte da relação. Está entendendo o que eu estou falando aqui? E isso é o que Deus tem para nós. Aqui, Romanos 1, eu termino aqui a minha leitura sobre esse texto, e fazendo essa interpretação, entendendo versículo por versículo do momento em que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, quais pessoas faziam parte daquele cenário que Paulo estava presenciando, que o levou a escrever a palavra de Deus, né? Tudo isso nos leva a compreender claramente. Eu falei para você no início que antigamente quando eu lia Romanos 1, ele era para mim uma grande incógnita, porque parecia tão óbvio, mas eu não me encaixava naquele texto. Porque se a gente for pensar ao pé da letra, vou desprezar todo o contexto que eu trouxe para você até aqui, vamos pensar ao pé da letra. O texto está dizendo que as pessoas conheciam a Deus, deixaram de adorar a Deus, preferiram seguir os seus próprios caminhos, por isso Deus fez deles homossexuais, fez deles lésbicas. E aí eu te pergunto, em qual momento da sua vida você decidiu ignorar a Deus para que supostamente tivesse esse castigo sobre você, sobre mim, sobre nós? Não estava na barriga da sua mãe? Porque tem pessoas que já nasceram, que desde das primeiras idades já sabia que não era um heterossexual. Então você entende que não tem... Por isso, para mim, esse texto era uma incógnita, porque eu pensava em que momento foi que se deu isso na minha vida para que então eu recebesse essa punição. Não tinha lógica. E olha, não tem por que Deus punir dois homens ou duas mulheres com a homossexualidade. Nada melhor do que você poder ter alguém, seja você homossexual, estou falando aqui dentro do contexto LGBT, porque a gente está desmembrando esses textos, né, relacionados diretamente a nós, mas independente da orientação sexual. Nada melhor
do que a gente ter alguém do nosso lado e poder construir uma vida juntos. E se for alguém do mesmo sexo, se você for um LGBT e conhecer uma pessoa do mesmo sexo e poder viver isso, querido, não existe nada melhor do que isso. Sabe, sem precisar, porque essas acusações, esses enganos que lançaram sobre a nossa mente, nos levaram durante muito tempo a viver uma vida escondidos. Realmente dentro do armário, tudo para que ninguém visse. Só que hoje ainda existem muitas pessoas ainda presas dessa maneira, por tudo que receberam, por todo o preconceito, a mentira, o engano que foi colocado, e aí vivem ainda aquela vida por debaixo dos panos. Ninguém pode saber que eu sou gay, ninguém pode saber que eu sou lésbica. Quero dizer para você, Deus tem para você uma vida muito melhor do que essa. Amém. Deus tem para você uma vida muito, muito melhor do que essa que você tem vivido. E esse é o desejo de Deus para você, que você possa conhecer alguém, que você possa construir uma vida debaixo de uma aliança de fidelidade. Você e aquela pessoa, duas pessoas. Porque numa aliança só cabem dois. Sabe que o mundo tem se modernizado aí, e muita coisa a mais, só cabem dois numa aliança. Só cabem duas numa aliança. Ninguém mais. Uma terceira pessoa é interferência. Duas pessoas numa aliança. Na palavra de Deus fala, né? Um cordão de 3 dobras, que é o casal e Deus. Exatamente. Não tem 4 dobras, 5 dobras, né? Vamos orar. Eu quero orar por você. Esse vídeo vai ficar salvo para que você possa assistir novamente, para que você possa pegar os versículos, né, que foram falados, porque infelizmente pelo tamanho do espaço aí no comentário não deu para colocar todos eles. Vai ficar salvo aí, porque aqui o que a gente está fazendo é compreender, revelar realmente a palavra de Deus. E como eu tenho dito todas as semanas, né, João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a libertação que eu e você, LGBTs, podemos viver, é compreender que Deus ele nos ama como nós somos. Que você não precisa virar heterossexual para que Deus te ame. Você não precisa entrar numa vida, num casamento com uma pessoa de um sexo oposto para que você possa ser aceito por Deus, amado por Deus. Não. Ele ama você assim como você é. Ele te criou. Ele te criou gay, ele te criou lésbica, assim como ele criou aquele seu amigo heterossexual, aquele seu familiar heterossexual. Deus nos criou assim, e a gente pode ser bênção e desfrutar da bênção de Deus, independente da nossa orientação sexual. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar nesse dia, Senhor. Te louvar por cada vida que está aqui online nesse momento, por cada um que passou por essa live, Senhor, ao longo desse culto, por cada um daqueles que vão assistir, Pai, depois que essa transmissão já tiver terminado. Eu te louvo, Senhor, por cada vida e quero entregá-los nas tuas mãos, Senhor. Entregá-los nas tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os cubra com o seu sangue, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor hoje, Espírito Santo, possa abrir o entendimento, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa plantar as verdades da tua palavra no coração de cada um, Senhor, e essa verdade traga libertação, Amém. Traga restauração. Pai, todo espírito de ódio, toda rejeição, todo preconceito, Pai, toda palavra maldita que foi lançada, nós quebramos, anulamos e colocamos fora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E declaramos, Pai, nesse momento, declaramos sobre cada vida, Senhor, o teu amor, a tua graça, Senhor, a tua graça que um dia encontrou a nós aqui, Pai, que um dia abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos compreender
compreender a Tua palavra e viver, Senhor, na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Que essa graça encontre, abrace, se revele a cada vida, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós cancelamos toda palavra de maldição que foi lançada muitas vezes por autoridades espirituais, por autoridades na família, Senhor, amaldiçoando esse homem, essa mulher. Nós quebramos essas palavras hoje e declaramos sobre cada um, Senhor, a Tua bênção, Senhor. Aqueles que já andaram por muitos relacionamentos e não encontraram, Pai, nós declaramos restauração. Amém. Vai encontrar um relacionamento, vai construir uma vida com alguém que vai honrar e exaltar ao Senhor, Pai. Nós profetizamos isso nesse dia. Nós abençoamos, Senhor. Em nome de Jesus, oramos por cada família também, Senhor, para que o Teu Espírito possa se revelar a cada coração, Pai, e os Teus filhos possam ser amados, possam ser abraçados, possam ser aceitos, Senhor, no meio das famílias. Remove toda a ignorância, remove todo o preconceito, remove todo engano, Pai, em nome de Jesus, e que os lares sejam transformados em lares de paz, Senhor, Amém. de alegria, em famílias de paz e debaixo da Tua bênção, Pai. É o que nós te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Sobre você, sobre a sua família, você que talvez hoje esteja enfrentando o desafio, né, de se assumir para a sua família, ou já está dentro desse processo, e eu sei que esse momento é muito tumultuado, que o Espírito Santo possa trazer paz, o Espírito Santo possa Amém. trazer restauração sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você que está nos assistindo e desesperançoso de encontrar alguém, de construir um relacionamento. Eu sei que muitas vezes passam por nós, muitas vezes a pessoa errada, as pessoas erradas, até que a gente encontre alguém realmente sério, alguém realmente de verdade. E vai acontecer sobre a sua vida. Você vai Amém. encontrar Em nome de alguém, Jesus. alguém por quem você vai se identificar, a quem você vai amar e com quem você vai construir uma vida juntos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje ele possa trazer de volta essa esperança no seu coração. Você que atravessou relacionamentos amargos, hoje você possa orar e perdoar essas pessoas e virar essa página para que você esteja pronto para viver uma nova história de Deus sobre a sua vida. É isso que nós declaramos hoje em nome de Jesus. Amém? A gente está chegando no final aqui dessa live. Quarta-feira que vem tem mais. Nós vamos estar aqui falando sobre um texto lá em Coríntios que fala sobre os efeminados e os sodomitas. E o texto fala que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Esse é um texto que os homoafetivos, os convencionais amam usar contra nós. Fala, olha, os efeminados, os sodomitas não vão herdar o reino dos céus. Quem são essas pessoas? A gente vai aprender na quarta-feira que vem, a partir das 20 horas. Então já marca aí para você estar com a gente. E vai ser assim, à luz da palavra, entendendo a palavra, porque a gente não está aqui para deturpar, para desviar nada. A gente crê na palavra, a gente crê nesse Deus que ama todas as pessoas, que aceita todas as pessoas, que cria. Como eu falei aqui, ele cria um heterossexual e também cria um gay. É desse Deus que nós estamos falando aqui. Amém? Já está aí o comentário da igreja, que até antes da quarta-feira a gente está juntos no domingo lá no Facebook, às 11 da manhã e também às 18h30. Você pode encontrar lá o culto na página da igreja, Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo, e também no meu perfil, Apóstolo Felipe Oliveira, às 11 da manhã, às 18h30, no domingo a gente está lá, tem mais tempo, né? Outras pessoas da igreja participando ao longo da live, tem mais louvor, tem mais palavra, então já se programa para você estar com a gente. Fala para aquela pessoa que de repente não tem Instagram, só tem Facebook, para ela se programar para estar lá, e tem sido uma grande bênção, vai continuar sendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Por hora, nós estamos nesse formato, continuaremos nesse formato online para maior segurança, cuidado de todos. Amém?
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo seja sobre cada vida. Nós te abençoamos hoje em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.